Você já teve a sensação de que a internet inteira está falando com a mesma voz? Que você abre o Instagram, o LinkedIn ou o YouTube e, embora os rostos mudem, as palavras parecem ter sido extraídas da mesma forma plástica? Fica até o final do vídeo que você vai entender a principal diferença entre a escrita humana e a escrita da IA. E por que uma IA nunca vai conseguir dar alma para um texto. Nós estamos vivendo a gepetificação do mundo. A inteligência artificial generativa está fazendo com o nosso cérebro exatamente o que os elevadores, as escadas rolantes e os carros fizeram com o nosso corpo, nos transformando em sedentários de raciocínio. Mas há uma diferença abissal e perigosa. O sedentarismo físico é visível, a barriga cresce, o fôlego acaba. O sedentarismo cognitivo, não. Quando o seu cérebro atrofia, você não percebe, porque você é o seu cérebro. A sua própria capacidade de comparar o bom e o ruim se esvai. Nós estamos perdendo a nossa imunidade contra a superficialidade estética. E como nós identificamos esse vírus linguístico? Como saber se o texto que você está consumindo tem alma humana ou é apenas um subproduto probabilístico? A IA não pensa, ela calcula probabilidades. E, ao calcular, ela deixa rastros previsíveis e mecânicos no texto. São molduras que se repetem exaustivamente. A primeira assinatura é a estrutura de oposição obsessiva. Não é X, é Y. Não é talento, é configuração. Não eleva o padrão, rebaixa o acesso. O problema não é usar essa contradição uma vez. O problema é usá-la como a única ferramenta para prender a sua atenção, geralmente separando as oposições por pontos finais onde um ser humano usaria uma vírgula fluida. O segundo sinal é o desaparecimento sistemático dos artigos, o a, uma. Como a IA é amplamente treinada em inglês, uma língua que economiza artigos muito mais do que o português, ela traduz essa estrutura literalmente. O texto perde a especificidade e vira uma sucessão de frases de efeitos generalistas. Falta o artigo que individualiza a experiência. O terceiro sinal são as listas vazias de 3 itens. A IA adora amontoar exemplos sem conectivo i no final, separados apenas por vírgulas, preço baixo, estampa chamativa, espírito festivo genérico. E ela faz isso repetidamente ao longo de todo o texto. Sem x, sem y, sem z, não há a, não há b, não há c. É um empilhamento estéril que não desenvolve nenhum raciocínio progressivo. E há a fobia de períodos longos. Para evitar se perder e começar a alucinar, a máquina quebra o texto constantemente. Ela cria uma estética visual de poema com parágrafos de uma única linha e abusa de palavras abstratas e chiques, que parecem profundas, mas são vazias. Presença, clareza, intenção, silencioso. Na ciência e no conteúdo internacional, o uso de palavras como to delve, aprofundar, intricate, intricado e meticulosamente disparou absurdamente. Virou a estampa digital da máquina. E por que a IA escreve dessa forma tão feia, repetitiva e circular? Porque ela sabe tudo. E saber tudo é o oposto de ter estilo. Como o neurocientista Ivan Izquierdo e o escritor Jorge Luiz Borges nos lembram no conto Funes, o Memorioso, uma memória infinita que lembra de cada detalhe de uma nuvem é uma prisão. Para se ter perspectiva, para se criar arte, para ter estilo próprio, é preciso esquecer. A nossa singularidade como seres humanos nasce daquilo que nós esquecemos, das nossas limitações e do caminho único que cada um de nós trilha. Uma IA nunca conseguiria escrever a carta dolorosa e honesta que Graciliano Ramos enviou a Cândido Portinari em 1940, refletindo sobre a miséria retratada em suas telas e afirmando que, felizmente, a dor sempre existirá, pois sem isto não temos arte. Se pedíssemos à IA para escrever isso, ela produziria um melodrama clichê sobre anjinhos cor-de-rosa. Mas por que o nosso cérebro aceita tão facilmente esse texto mastigado e padronizado da IA? A resposta está na neurobiologia. De acordo com a teoria do cérebro bayesiano, o nosso sistema nervoso é uma máquina de predição ativa. O cérebro está trancado no escuro do crânio, tentando inferir o que está acontecendo no mundo externo por meio de hipóteses, os nossos priors e dados sensoriais, likelihood. E qual é o maior imperativo de qualquer sistema biológico? Resistir à entropia.
E evitar a dispersão é essencialmente importante para a conservação da forma biológica a qual nos encontramos. Um estado alto de entropia é basicamente a descrição de um processo de decomposição, onde temos moléculas com um menor estado de entropia, mais organizadas, para moléculas mais simples e mais desorganizadas, assim prejudicando a estrutura que mantém vivo a consciência e a própria vida. Nós odiamos a imprevisibilidade porque ela gera estresse e consome energia. É por isso que o cérebro tem vieses cognitivos e tribalismo, para reduzir a incerteza informacional, a chamada entropia de Shannon, e manter o sistema estável. O texto previsível da IA funciona como um fast food cognitivo. Ele entrega ao cérebro exatamente o que ele espera ler, sem fricção, sem surpresas, com erro de predição próximo a zero. Ele poupa energia. Só que, ao poupar o esforço de decifrar mensagens complexas, nós atrofiamos a nossa musculatura mental. O estímulo cognitivo para o cérebro é idêntico ao estímulo físico para o músculo. Se você retira a carga, ele atrofia. E a distopia se aprofunda quando o próprio sistema começa a legislar a favor da nossa burrice. O movimento de linguagem simples, que começou a ganhar força e virou lei no Brasil, sob o pretexto de acessibilidade, propõe mutilar o vocabulário. Manuais exigem que se substitua Câmara Legislativa por casa, regressar por voltar e que se evite qualquer estrutura sintática complexa ou negativa. Em vez de oferecermos educação profunda para elevar a proficiência de leitura da população, nós rebaixamos a linguagem ao menor denominador comum. Nós carregamos o burro nas costas e andamos para trás. Tiramos a carga do músculo e o condenamos à atrofia voluntária. Antes de continuar, considera deixar o like no vídeo, tá bom? Ajuda demais o canal e é de graça. Não vou atrapalhar mais, hein? Bom vídeo. Mas esse esvaziamento estético e essa padronização que vemos nas redes não são apenas problemas de redação ou de marketing. Eles revelam uma falha muito mais profunda na forma como estamos projetando a nossa própria existência. Para entender por que a escrita da inteligência artificial é tão sem alma, previsível e circular, nós precisamos olhar para o paradigma mais avançado das ciências cognitivas hoje, a cognição 4i. A ciência moderna finalmente começou a perceber que a nossa mente não é um mero software rodando em um hardware de carne, isolada dentro da caixa craniana em um vácuo solipsista. A cognição é corporificada embodied, situada embedded, enative enactive e estendida extended. Corporificada porque o corpo não é apenas um recipiente para o cérebro. A forma como percebemos, pensamos e sentimos depende da nossa condição física, certo? Nós não pensemos primeiro para depois mover o corpo. Muitas vezes a gente pensa justamente porque o corpo está se movendo. A cognição ela também é situada em embedded, porque a nossa inteligência depende profundamente do ambiente que nós estamos. O cérebro evolui para responder problemas em interação constante com o mundo. Imagina alguém resolvendo um quebra-cabeça, ele não faz todos os cálculos mentalmente. Ele vai girando as peças, aproxima peças parecidas e reorganiza a mesa. Tudo isso para conseguir chegar em um resultado coeso. A cognição inativa talvez seja o ponto mais interessante e revolucionário desses 4 pontos, porque ela diz o seguinte, que a cognição ela não consiste em representar passivamente um mundo já pronto. Nós construímos significado ao agir. A percepção e a ação elas são inseparáveis. Pense em aprender a andar de bicicleta. Você pode ler 10 livros sobre andar de bicicleta, você pode ler livros sobre equilíbrio, só que mesmo assim você não vai aprender a andar de bicicleta só lendo. Você só aprende quando você interage com a bicicleta e com o mundo. Você cai, corrige, tenta novamente, adapta o corpo. O conhecimento, o ponto principal é que o conhecimento ele surge da interação entre o organismo e o ambiente. O mundo significativo aparece porque estamos envolvidos nele. Por isso se diz que conhecer é uma forma de fazer. E sobre a cognição estendida, talvez seja a parte mais interessante. Diz o seguinte, que alguns elementos externos, eles podem ser literalmente uma extensão, né, da nossa consciência, fazer parte do nosso sistema de consciência, só que ser externo à mente, né, ao corpo e à mente. De que forma? Eles nos ajudam a estender parte do nosso entendimento. Eles passam a desempenhar funções cognitivas que antes estavam apenas na mente. Por exemplo, a agenda do celular, certo? Calculadora, mapa, caderno, computador e até outras pessoas, certo? Imagine que você nunca memoriza telefones porque eles estão no celular e na prática isso acaba sendo que a nossa memória ela é parcialmente distribuída entre os cérebros e os dispositivos.
O filósofo Andy Clark argumenta que quando uma ferramenta é utilizada de forma contínua, confiável e integrada ao comportamento, ela deixa de ser apenas um auxílio externo e passa a integrar o nosso sistema cognitivo. Nós pensamos com o corpo inteiro. O pensamento é feito de carne. Quando você sente medo ou angústia ao ler um grande autor, não é apenas a sua amígdala processando dados lógicos abstratos, ela está orquestrando uma cascata neuroendócrina que altera sua respiração, acelera sua frequência cardíaca e tensiona seus músculos. Essa resposta física sobe até o seu cérebro, é racionalizada pelo córtex pré-frontal e se transforma na sua experiência consciente. Nós somos tão corporificados que estudos de neuroimagem mostram que ler palavras de ação como chutar ativa o mesmo córtex motor primário que usamos para mover as pernas. Pessoas que aplicam botox no corrugador da testa demoram mais para processar e sentir emoções tristes, porque fisicamente não conseguem franzir a testa. O corpo ensina o cérebro a sentir. E o que a inteligência artificial tem? Nada. Ela não tem corpo. Ela nunca sentiu o frio na barriga de uma decisão arriscada, a fadiga de uma noite em claro ou o suor de um esforço real. Ela opera em um solipsismo computacional frio, cuspindo palavras baseadas apenas em cálculos de probabilidade matemática. O que nos define como seres vivos individuais é o que a física e a estatística chamam de manta de Markov ou tapete de Markov. É a nossa fronteira estatística, uma membrana celular ou biológica que nos separa do mundo, mas que nos mantém em constante e violenta negociação com ele. Nós agimos ativamente no ambiente para esmagar a entropia informacional, mantendo nossa estrutura viva e organizada. O cérebro humano é um mecanismo preditivo que surfa na incerteza, atualizando seus priors, nossas crenças biológicas e herdadas a cada nova colisão com a realidade. A IA não tem uma manta de Markov real que luta para não morrer. Ela não surfa na incerteza, ela apenas calcula o próximo pixel ou a próxima palavra dentro de uma simulação estática e fechada. Essa nossa imperfeição biológica, esse tatear constante no caos para fazer surgir a ordem, é o que os gregos antigos já entendiam perfeitamente quando criaram as bases do pensamento ocidental. No oráculo de Delfos, a famosa inscrição "Conhece-te a ti mesmo" Gnot Celton não era um convite passivo para ler um manual sobre si. Em grego arcaico, o radical de conhecer é o mesmo de gignomai, que significa tornar-se, gerar. Conhecer a si mesmo nunca é um estado estático, é um processo contínuo de vir a ser que só termina na morte. Como dizia o poeta Píndaro, torna-te quem tu és. Os gregos sabiam que a excelência, a areté, exige esforço ativo e um constante cuidado de si, epimeleia heltou. Eles uniam o desenvolvimento da inteligência ao vigor físico bruto, porque sabiam que ambos importavam de igual maneira para a existência. A meta final era a technibiol, a arte de viver, a ideia de que a sua própria vida, suas dores, suas escolhas, suas superações, deve se tornar uma obra de arte viva que inspira outros a serem melhores. O que a gepetificação do mundo nos propõe é a morte da technibiol. A máquina nos vende a resposta pronta e o texto perfeito sem que tenhamos que passar pelo processo doloroso e transformador do pensamento. Ela elimina a dúvida que Sócrates colocava no centro da sabedoria e a substitui pelo conforto da resposta mastigada. Mas o cérebro humano funciona sob a mesma lei que o nosso tecido muscular. Se você retira a carga e o esforço cognitivo, o sistema atrofia voluntariamente. Quando você aceita ler e escrever textos simplificados, padronizados e sem fricção, você está rebaixando sua própria capacidade cerebral ao menor denominador comum. Você está permitindo que a sua manta de Markov se dissipe no lixão de dados repetitivos da internet. Como defendia o filósofo Friedrich Nietzsche, nós precisamos retornar urgentemente aos gregos. Precisamos resgatar a visão humanista da vida, aquela que entende que a nossa singularidade estética e a nossa inteligência não nascem de saber tudo, mas da nossa maravilhosa e trágica limitação humana. Um cérebro que sabe tudo não tem perspectiva, ele é apenas uma prisão estéril de dados, como o personagem Funes, o memorioso, de Borges. A beleza de um texto escrito por um ser humano real nasce da nossa perspectiva única, das nossas falhas, do nosso caminho singular e das coisas que escolhemos esquecer para conseguir criar. Não entregue sua agência mental para um algoritmo estatístico. Não deixe que esmaguem o seu esforço cognitivo em nome da produtividade vazia. Escreva com o desvio, pense com a dúvida, sinta com o corpo. Porque a nossa humanidade é uma conquista diária e dolorosa, e ela é a única obra de arte que nenhuma máquina jamais será capaz de replicar.
Se vocês gostaram do vídeo, eu recomendo que deixem um like, ajuda demais o canal. Se vocês se interessaram por esses temas, eu vou trazer temas parecidos nos próximos vídeos, então considerem se inscrever. Ademais é isso, bebam água, leiam, escrevam e sejam criativos. Exercitem a sua limitação humana. Até a próxima, gente. Valeu!